Excelentes notícias no mercado da bola do Vasco. Diretoria confirmou tudo. Quero falar também sobre final de novela e acerto encaminhado. Quero que você fique até o final do vídeo porque eu vou colocar aqui imagens inéditas do momento de tensão que vivemos no estádio Cícero Pompeu de Toledo, ou Morumbis. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias, novidades e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos. Deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado também pela sua inscrição. Lembrando que esse vídeo vai em nome da Alfa. A Alfa é parceiro aqui do canal BTB Esportes. Lá você pode fazer os seus palpites com muita responsabilidade. Alfa sempre um lance à frente. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações deste dia do Legítimo Clube do Povo. Quero falar que os ingressos para o jogo contra o Corinthians no final de semana vão se esgotar. Torcedor que quer ir à Colina Histórica, se prepara. Até ontem tinha mais de 10 mil, pela hora já passaram aí de 15 mil ingressos vendidos e com certeza casa cheia, casa lotada para buscar essa vitória, esses 3 pontos que vai ser muito importante. Semelhante ao ano passado, 2-0, vitória do Vasco, salvo engano, gol do Verratti, gol do Sforza, um golaço do Sforza para cima do Corinthians. Esse final de semana é muito importante. Mas tem um jogo de quarta-feira, tem um jogo de amanhã contra o Juventude. Acabando aqui a gravação do vídeo, estou partindo para o aeroporto para realizar o embarque do Vasco. Você vai acompanhar tudo lá no canal secundário, no BTB Play. O Vasco vai soltar a lista dos relacionados. O embarque promete boas surpresas. A gente vai estar lá para conferir tudo daqui a pouco. O Vasco, nesse momento, realizando o treinamento em São Januário. Daqui a pouco tem a parte do almoço e a preparação para a viagem. Você vai acompanhar tudo aqui com a gente. Quero falar um pouco sobre os bastidores de ontem. Você que não acompanhou na Vasco TV está vivendo errado. Corre lá depois na Vasco TV, acompanha os bastidores. E eu quero fazer uma pergunta aqui, torcedor. No dia de ontem, na segunda-feira, o que você fez? Muita gente assistiu lá o Globo Esporte na hora do almoço, assistiu aqui os vídeos do BTB Esportes, a galera que assistiu as reações. O que você fez? Olha, eu vou dizer uma coisa, cara. Acho que eu assisti os lances do jogo, os 6 gols, né? Demora um pouco, porque foram 6 gols, umas 3 vezes, isso de madrugada, vindo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Fora no dia de ontem, porque é um gol mais bonito que o outro, então não dá para assistir uma vez só. Então eu quero tirar essa dúvida aí com vocês aqui. Coloque aqui nos comentários o que você fez na segunda-feira no pós-jogo. Bom, passando isso, vamos falar inclusive sobre essa preparação para a partida contra o Juventude. Logo mais eu trago a lista dos relacionados e a provável escalação, como o Diniz, se ele vai basicamente utilizar o Verratti no ataque, se ele vai manter essa formação. Particularmente eu acharia interessante o Diniz manter essa escalação contra o Juventude e utilizar o Verratti como uma opção, talvez no segundo tempo. Mas vamos aguardar o que o professor vai fazer. Daqui a pouco eu vou trazer essas informações. Bom, lembrar aqui, parabenizar o Léo Jardim, né, a galera que acompanhou nos bastidores, chegou aos 150 jogos com a camisa do Vasco, está encaminhado aí para ser um ídolo, né, merece ser coroado com um título com a camisa do Vasco, merece uma convocação para a seleção brasileira. Passado isso, quero falar aqui sobre Admar Lopes. Vamos entrar aqui no assunto mercado da bola. O diretor executivo do Vasco está a todo vapor, sem perder tempo, agindo rápido no mercado. É claro que a janela fecha no dia 2 de setembro e o Vasco tem aí menos de 13 dias para poder fechar a contratação para o setor defensivo. Nós estamos indo atrás das notícias, tendo mais oportunidade hoje no embarque, a gente buscar alguma informação, vou trazer para vocês aqui no canal. Mas o negócio é o seguinte, a primeira informação: o Vasco negocia com o Crystal Palace, e essa é uma boa notícia, é uma excelente notícia, por Matheus França, e é por empréstimo sem qualquer cláusula de compra. O time inglês está disposto a liberar o meia e as conversas estão acontecendo. O Cruzeiro também tentou o jogador, mas as tratativas não avançaram. Então, informação vinda do Bruno Murito, do Caemota, né? O Pedrosa também trouxe em primeira mão essa notícia. E ontem, o pessoal da Itatiaia trouxe a informação do seguinte: o Matheus França está animado com a possibilidade de trabalhar com o Fernando Diniz no Vasco. O clima é de otimismo pelo acerto
e há quem acredite num desfecho que está muito próximo. O meia foi uma indicação do Fernando Diniz e do diretor executivo, do diretor esportivo, do diretor técnico Felipe Loureiro, né, que observou que o Matheus França encaixa no meio-campo do Vasco, principalmente porque hoje o Vasco, a gente tem uma opção com o Felipe Coutinho, que é importante. O Felipe Coutinho, ele pode entrar nesse cenário de ter uma boa sequência de jogos, né? Não só apenas um jogo desequilibrando, mas pelo menos a cada 3 jogos. Se o Felipe Coutinho conseguir desequilibrar em 2, vai ser muito importante. Se ele conseguir desequilibrar em todos os jogos, vai ser mais importante. Mas até pela sequência, o Vasco precisa ter ali um substituto direto, alguém para fazer essa meia de ligação, já que o Estrela não consegue ter uma sequência por conta da parte física. Então é visto a contratação do Matheus França aí com bons olhos. Eu quero saber a sua opinião, torcedor. É uma excelente notícia, tomara que tenha aí um desfecho final, um desfecho positivo. Bom, uma outra informação também sobre o mercado da bola é que a diretoria do Besiktas confirmou o interesse do Vasco em Gabriel Paulista, o zagueiro de 34 anos. Por outro lado, a staff do jogador quanto ao Clube Cruz Maltino vê o negócio ainda como sigilo, né? A diretoria do Vasco nem nega e também não afirma em relação a essa negociação. Então o Vasco trabalha essa negociação pelo zagueiro como um verdadeiro sigilo em andamento. No último domingo, o diretor Admar Lopes acompanhou a partida do time turco diretamente do estádio, formou o nosso amigo Joel Silva do canal Colina em Foco. Então vamos aguardar. É um jogador experiente de 34 anos, diferente, né, do Carlos Cuesta, o colombiano, que é um jogador novo, né, mas basicamente aí o Vasco teria uma disputa também, né, basicamente teria uma concorrência direta aí pelo Gabriel Paulista. Vamos aguardar em relação a isso, porque o Gabriel Paulista ele é muito engajado com as informações lá do Corinthians. Então o Vasco teria que se antecipar para, caso o Corinthians não tentar a contratação dele, o Vasco conseguir se adiantar e fechar essa negociação. Vamos aguardar. A princípio o Vasco trata a negociação do Gabriel Paulista em sigilo, não teve nenhuma negativa, nenhuma confirmação, mas o clube turco, a diretoria do Besiktas, confirmou o interesse do jogador. Bom, interesse do Vasco no jogador. Falar sobre fim de novela e acerto encaminhado. E é um fim de novela não feliz, mas o Carlos Cuesta acertou com o Spartak Moscou. Né, a informação já vem circulando de uma forma geral e não foi aparentemente um final feliz. Mas se a gente analisar, torcedor Cruz Maltino, no retrospecto, o Vasco nas janelas, jogadores que deram certo, nem sempre foi a primeira opção do Vasco. O Carlos Cuesta era a primeira opção, era o plano A na zaga, né? Fora teve o Balbuena, teve o Tolói como um plano. O Tolói fechou com o São Paulo, o Balbuena fechou com o Grêmio. E agora o Cuesta fechando com o Spartak. Mas o Vasco, a primeira opção do Vasco no ataque era o Bruma. E o Bruma foi pro Arsenal. O Vasco contratou o Nuno Moreira. Tinha o Michel Santos, né? E o Vasco contratou o Verratti. Então nem sempre a primeira opção dá certo e normalmente a segunda opção acaba fluindo no Vasco. Então vamos aguardar se for por esse meio. Muitas vezes é até um livramento. Era um jogador que viria, seria problema, teria contusão, enfim. Então vamos aguardar, mas o fato é que o Vasco segue no mercado, o Admar segue no mercado para fechar essas contratações. E agora eu vou colocar para você, porque é o seguinte, galera, quem vê close não vê o corre, né? E o domingo foi muito tenso, principalmente lá do lado de fora. A torcida do Vasco, como visitante, merece ser bem tratada, não é justo passar por isso. E não tinha só a torcida organizada do Vasco, mas tinha também muitas famílias, pais, crianças, mulheres, e uma injustiça que aconteceu, tá? A injustiça virou um campo de guerra, uma faixa de Gaza. Eu vou mostrar para você agora, até peço perdão, porque não deu para mostrar muita coisa. O Marcelo, nosso amigo da Litoral News, que é parceiro aqui do BTB Esportes nas transmissões, até fala do nosso esforço jornalístico, mas o esforço foi correr, porque numa situação de tensão, você não conhece muito bem ali, apesar de já ter feito outras reportagens ali no setor visitante do Morumbi, mas nessa situação, infelizmente, aconteceu esse ato de violência. Torcida vindo, não chamo nem torcedor, né? Vândalo, porque não era torcedor do Santos, era vandalismo, né? Aí veio com pedra, com perna de 3, para cima de criança. Isso não se faz. Então, vou colocar aí momentos de tensão, mas graças a Deus deu tudo certo. BTB Esportes em todos os lugares. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas. Valeu.
Ô, problema, hein? Ao vivo, momento, Marcelo. atenção. Pode manter a imagem, Jonas, que eu seguro daqui. Pode manter a imagem. Olha a confusão ao vivo, atenção. Isso. Não parecia nenhuma necessidade. Olha a correria. Ao vivo. Não tinha motivo, a galera só cantando. Cuidado aí, Jonatas. Cuidado aí, Jonatas. O esforço jornalístico do nosso Jonatas Santos, uma pena. A imagem estava ao vivo. O torcedor viu na Litoral News e no BTB Esportes. Não tinha nenhuma confusão, a galera só estava cantando. Muita confusão, Não tem Marcelo. necessidade.